O que será que acontece no cérebro de quem é ansioso? Afinal, será que existem diferenças entre o cérebro de quem tem algum transtorno de ansiedade e de quem não tem? Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista, biomédico e mestre em ciências, e nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre quais são as alterações neurais que estão relacionadas com os transtornos de ansiedade. É importante destacar que a ansiedade é considerada como uma reação emocional normal do nosso corpo frente a diferentes situações estressantes, situações de perigo. Por isso, acredita-se que a ansiedade faça parte da reação do nosso corpo frente à atividade do sistema de luta ou fuga, que é um complexo sistema de alteração comportamental e de vários hormônios diferentes que prepara a gente para lidar com situações estressantes que possam incorrer em perigos à nossa sobrevivência. Enquanto é normal e até mesmo benéfico ficar um pouco ansioso quando a gente é, por exemplo, surpreendido por um assaltante, em outras situações a ansiedade pode atrapalhar bastante a nossa qualidade de vida e acabar sendo configurada como um transtorno psiquiátrico. Existem vários tipos de transtornos de ansiedade diferentes, mas em geral todos eles estão relacionados com dois sintomas centrais, que são os sintomas relacionados com o medo excessivo e os sintomas relacionados com a preocupação excessiva. De forma interessante, esses transtornos ansiosos possuem uma sobreposição de sintomas muito intrigante com os transtornos depressivos, tendo vários sintomas presentes nas duas doenças, como por exemplo fadiga, alterações psicomotoras e até mesmo outras alterações de humor. Essencialmente, o nosso cérebro evoluiu para a gente conseguir ser um bom detector de situações perigosas que possam fazer com que a gente tenha algum tipo de dano à nossa vida. Existe até uma área do nosso cérebro que é especialmente importante para detectar perigo, que é a amígdala. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre quais são as funções da amígdala, então se você quiser entender um pouco mais sobre as conexões da amígdala com outras partes do cérebro, eu recomendo vocês darem uma olhada. Bem, quando se tem a ocorrência de qualquer sinal de perigo, como por exemplo, você vê alguém desmaiando na sua frente, ou às vezes você presencia um assalto, um acidente, enfim. Quando ocorrem situações perigosas, existe essa parte do cérebro que é a amígdala, que vai estar se ativando e detectando que alguma coisa de errada está acontecendo. E aí ela vai ter várias conexões para partes diferentes do nosso cérebro e vai ser responsável por engatilhar as respostas que a gente precisa para ter esse sistema de luta ou fuga ativado. Ela literalmente soa o alarme pro seu corpo falando que alguma coisa de errado tá acontecendo e que a gente precisa lidar com essa situação naquele momento. Então ela vai conseguir alterar o foco, alterar a frequência cardíaca, a frequência respiratória e vários outros parâmetros para garantir que você consiga ou lutar ou correr daquela situação. Só que em pessoas ansiosas, as conexões da amígdala para várias outras partes não são sincronizadas e ativadas de forma normal. Na verdade, os estudos mais recentes têm demonstrado que a amígdala de pessoas ansiosas acaba disparando em momentos que não necessariamente estão incorrendo em perigo para a vida dessa pessoa. Em pessoas ansiosas, a amígdala acaba ficando hiperreativa quando ela começa a pensar sobre algum problema da vida cotidiana, como por exemplo, problemas no trabalho, problemas na escola, problemas em relações familiares, que em geral não iriam causar uma hiperatividade tão grande sobre a amígdala. Por exemplo, uma resposta muito adaptativa da amígdala ocorre entre a conexão dessa amígdala e o núcleo parabraquial, que controla o movimento involuntário da nossa respiração. Quando a amígdala está ativada, esse núcleo parabraquial vai fazer com que ocorra o aumento da frequência respiratória, porque a gente precisa de mais oxigênio para poder conseguir lidar com aquela situação estressante. O que acontece é que em pessoas ansiosas, a amígdala vai estar hiperativada e, portanto, vai hiperativar esse núcleo parabraquial, fazendo com que haja uma desregulação da frequência respiratória, onde a pessoa vai começar a ter aquela respiração ofegante, que é um dos principais e talvez um dos primeiros sintomas de uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade.
Além disso, essa amígdala hiperreativa também aumenta a atividade do locus coeruleus, um núcleo de neurônios noradrenérgicos que vai controlar a atividade do sistema nervoso simpático, parte do sistema nervoso autônomo que é responsável por diversas ações em partes diferentes do nosso corpo, como por exemplo, o aumento da frequência cardíaca, o aumento da força de contração do coração e alterações no fluxo sanguíneo para diversas áreas diferentes. É muito importante destacar que existem vários neurotransmissores diferentes que vão estar desregulados nessa circuitaria de conexão entre a amígdala e várias outras áreas no cérebro de pessoas ansiosas. Então nós temos, por exemplo, desregulações nos níveis e atividades de neurotransmissores como GABA, serotonina, dopamina e até mesmo glutamato. Bem, as alterações da amígdala explicam os sintomas de medo nas pessoas ansiosas. Mas e os sintomas de preocupação excessiva? Bem, existe uma circuitaria específica do cérebro que a gente chama de alça córtico-estriado tálamo cortical. Eu sei que é um nome gigante, mas a ideia é que existe um loop de comunicação entre partes do córtex pré-frontal, o estriado e o tálamo, que é responsável, entre outras coisas, pelo nosso pensamento e organização de planejamento de como que a gente enfrenta as coisas, como que a gente faz o raciocínio específico para lidar com um problema. Geralmente essa área, em pessoas saudáveis, vai estar sendo ativada quando a gente começa a pensar, por exemplo, o que eu preciso fazer amanhã, quais são as minhas tarefas do dia, o que eu preciso fazer para poder conseguir chegar naquela meta no trabalho. Coisas que são relativamente normais. O grande problema é que existe uma disfunção dessa alça córtico-estriado tálamo cortical em pessoas que têm ansiedade. E isso faz com que surjam os sintomas de preocupação excessiva. Então a pessoa para de conseguir ter aquela regulação de somente pensar aquelas coisas que são necessárias para o dia a dia e ela vai começar a ter um pensamento ruminativo. Sejam de coisas que aconteceram no passado e ela vai começar a ter, por exemplo, sintomas de culpa, que ela poderia ter feito diferente, ou que aquilo preocupa ela, ou até mesmo aquela ansiedade antecipatória de coisas do futuro, de incertezas do futuro que faz com que ela tenha os sintomas de ansiedade. Então, resumindo bem, o cérebro ansioso tem disfunção em pelo menos duas grandes áreas do cérebro: a amígdala e as suas diferentes conexões e as alças córtico-estriado-tálamo-corticais. Bem, se você quer entender um pouco mais sobre a neurociência dos transtornos psiquiátricos, eu recomendo você conhecer o meu curso de neurociência dos transtornos psiquiátricos, que vai estar linkado aqui nos comentários. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!